E o Corinthians tem novo alvo para o ataque. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre as conversas com um brasileiro que atua no Al Hilal. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que até cogita contratar um lateral esquerdo, mas precisa ser alguém mais jovem do que Matheus Reis. Vou te atualizar também sobre Arboleda respondendo de maneira forte para Miller, que criticou os estrangeiros do tricolor. Para completar, técnicos no futebol brasileiro muito ameaçados e em grande quantidade. Falo também sobre o Flamengo fechando o primeiro semestre com um recorde de receita. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações sobre Arthur no Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e as últimas sugestões todas têm batido. Para essa segunda-feira, queria sugerir a vitória da Universidade do Chile contra o Cobresal, que o Neymar finalize pelo menos uma vez na partida contra o Juventude e que o Cuiabá vença ou empate contra o Volta Redonda. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$197 para participar. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados e automaticamente esse bilhete aparece. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Pablo Verratti, que não vive uma boa fase, mas segue como o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2025. O atacante do Vasco soma 21 gols, contra 16 dos segundos colocados. Posição ocupada por Germancano do Fluminense, Giovani do São José, Neto do Confiança e Thiago Marques do CSA. Com 15 gols aparecem Anselmo Ramon do CRB, Bright White do Grêmio, Hulk do Atlético Mineiro e Caio Jorge do Cruzeiro. John Textor, muito ameaçado de perder o controle do Botafogo depois de ficar sem Lyon e Crystal Palace, negocia a compra do Sheffield Wednesday, time da segunda divisão do futebol inglês. Quero contar também que o Ceará encaminhou a contratação de Paulo Baia, atacante que pertence ao Fluminense. Ele deve chegar ao vovô por empréstimo até o fim da temporada. Já Thiago Carpini acertou seu retorno ao Juventude, técnico que no time de Caxias do Sul havia feito bom trabalho. Hoje a ideia do Juventude é escapar do rebaixamento. Já o Bahia fez proposta de empréstimo por Matheus Sanabria, ponta argentino que pertence ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Hora de te atualizar sobre as últimas do Grêmio e as tratativas com o Arthur. Volante revelado pelo próprio tricolor gaúcho e que pertence à Juventus da Itália, ele está completamente fora dos planos da equipe italiana. O grande problema é seu custo, salário de R$3.200.000 por mês. A Juve não tem conseguido encaixar o Arthur em clubes da Europa. Até por isso cresce a chance de o Arthur ser emprestado ao Grêmio até o fim da temporada ou até por um ano. O Grêmio concorda com esse empréstimo desde que ele seja gratuito e com a Juventus ajudando em parte dos vencimentos, não dá para o Grêmio assumir 100% desses R$3.200.000. Jogador que na última temporada esteve emprestado ao Girona, 15 partidas, na temporada anterior a melhor dos últimos tempos, com a Fiorentina foram 48 jogos, 2 gols e 3 assistências, passagem no Liverpool bastante discreta de apenas um jogo. Só uma última observação, Arthur havia sido comprado da Juventus junto ao Barcelona por 80 milhões de euros. Para completar o noticiário do Grêmio, contar que Paulo Pitombeira, representante de Roger Guedes, ainda não embarcou, mas tem viagem nos próximos dias para o Catar na tentativa de desenrolar a negociação por Roger Guedes. Hora de falar sobre o Galo. Você sabia que o negócio envolvendo a venda de Rubens para o Dinamo Moscou quase melou? Foram mais de 15 dias de tratativas com o time russo. O Atlético fazendo jogo duro até porque não tinha a intenção de se desfazer do seu lateral barra meio campista. O Dinamo também muito complicado na hora da negociação e a coisa quase acabou dando para trás. Palavras do Paulo Brax, o executivo de futebol do Galo, abre aspas, a negociação foi e voltou algumas vezes. A gente achou que iria precisar sair da mesa, porque as condições estabelecidas não estavam sendo atendidas. No final das contas, martelo batido, o jogador vai ser reforço do Dinamo Moscou, inclusive já está na Rússia. O Dinamo Moscou vai desembolsar na base dos 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. O Atlético ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Só para completar, Reinier, novo reforço do Galo, tem previsão de desembarque para essa terça-feira, 22h45, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais.
Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro fechou com o recorde de receita o primeiro semestre desse ano? Foram 712 milhões de reais, com uma observação importante. Essas cifras não incluem vendas de atletas. De vários dos jogadores negociados pelo Flamengo, esses negócios aconteceram mais recentemente e vão entrar no segundo semestre. Dá para cravar que o Flamengo mais uma vez vai superar a meta de 1 bilhão de reais de faturamento e tem tudo para encaminhar também a maior receita de sua história, provavelmente com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de faturamento. É sempre importante lembrar que os clubes arrecadam mais no segundo semestre do que no primeiro, até por conta de uma série de receitas com participações de torneio. O Flamengo fechou os 6 primeiros meses desse ano com 143 milhões de superávit, ou seja, ele teve em caixa 140. Ele arrecadou 143 milhões a mais do que aquilo que gastou. Eram 148 milhões de reais em caixa no fechamento do primeiro semestre. Só para completar, Arrascaeta não teve lesão detectada. Você vai lembrar que ele saiu do jogo contra o Ceará nesse domingo, lá no Castelão, sentindo dores na coxa esquerda, passou por uma ressonância e está absolutamente livre de qualquer problema. Deve inclusive ser escalado para a partida de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil. Hora de falar sobre a dança das cadeiras entre técnicos de futebol no Brasil. 5 times da Série A e mais um time importante da Série B tem treinadores bastante ameaçados. Bora para a lista. Dorival Júnior do Corinthians pode ser demitido em caso de eliminação para o Palmeiras na quarta-feira. Roger Machado no Internacional balança. São 3 jogos sem vitória e a ameaça se torna ainda maior por conta da iminente chance de eliminação na Copa do Brasil. Partida contra o Fluminense na ida em casa. O Inter perdeu por 2-1. Mano Menezes no Grêmio também corre enorme risco. Uma vitória nos últimos 6 jogos. Time recentemente eliminado na Sul-Americana já havia caído também na Copa do Brasil. Fernando Diniz no Vasco tem situação difícil. Desde a volta da pausa da Copa do Mundo, 7 partidas e nenhuma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Kleber Xavier pode ser demitido nessa segunda-feira, mesmo em caso de vitória do Santos contra o Juventude. Pressão gigante. O fato de Jorge Sampaoli já declarar sua intenção de voltar a Vila Belmiro só torna as coisas ainda mais difíceis para o Kleber Xavier. Para completar, Odair Hellmann, que comanda o Atlético Paranaense na Série B, também corre bastante risco. São 6 partidas sem vitória, com 3 empates e 3 derrotas. Hoje o Furacão está mais perto do Z4, 5 pontos, do que do G4, 8 pontos de distância. Bora falar agora sobre o São Paulo. Arboleda respondeu em grande estilo a Miller. O ex-jogador do São Paulo detonou o elenco do tricolor, em especial jogadores que formam a linha de estrangeiros. Miller afirmou, abre aspas, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. A resposta veio nas últimas horas do Arboleda por meio das suas redes sociais do atacante equatoriano. Autor de um dos gols na vitória contra o Internacional nesse domingo por 2-1, postou uma foto ao lado de outros gringos como Enzo Dias, Dineno, Bobadilha e Ferrarese. Na legenda, chamou Miller de palhaço. Só é importante contar que o São Paulo conta com 9 estrangeiros: Cédric Soares, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Bobadilha, Gonzalo Tapia, Dineno e Caleri. Caleri só volta na próxima temporada. Outros 5 são titulares. Casos de Cédric, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e o Enzo. Só para completar o noticiário do São Paulo, informação importante: Lucas Moura volta a treinar com o elenco na reapresentação do time nessa segunda-feira e há a expectativa de que ele esteja à disposição para a partida de sábado contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Em Portugal, muitos veículos de comunicação afirmando que o Verdão negocia a contratação de Matheus Reis, jogador brasileiro do Sporting. Ele é lateral esquerdo e tem 30 anos de idade. Fui o primeiro, no mês passado, a revelar sobre uma negociação. Na oportunidade, o Palmeiras via o Matheus Reis como o substituto natural para o Piquerez. Com a renovação do contrato do uruguaio, contei para vocês que não existem mais tratativas pelo Matheus Reis. Fui checar, diante de tantas notícias, se de fato o Palmeiras não fez mais uma nova investida. E a resposta que eu vi é de que não há nenhuma negociação por agora em relação ao Matheus Reis. O Palmeiras até cogita contratar um lateral esquerdo, mas dá preferência para jogadores mais novos. E essa busca por um lateral esquerdo nem é nova. O Palmeiras havia desde o começo do ano tentado as contratações do Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino e do Mauro Júnior, que acabou renovando seu contrato no futebol holandês. O Matheus Reis tem 30 anos de idade, foi atleta formado na base do São Paulo e tem seu futuro indefinido no Sporting, depois de uma série de ameaças que ele recebeu de torcedores do Benfica, tudo porque na final da Copa de Portugal
No fim da temporada passada, ele teria chutado a cabeça de um jogador do Benfica. Não dá para cravar que houve intenção nesse chute, mas torcedores do Benfica não gostaram e a partir daí passaram a ameaçá-lo. Nicola, quem pode ser esse lateral esquerdo mais jovem com quem o Palmeiras negocia? Não existem negociações, é uma busca. Se aparecer um perfil interessante, o Palmeiras pode avançar. Para completar, registrar que Kelvin deve ser anunciado como reforço do Palmeiras nos próximos dias, no máximo até quarta-feira. O atleta é aguardado na academia de futebol para a realização de exames médicos comprado do futebol russo por 4.800.000 euros. Já De Ossa, volante mexicano que era pretendido pelo Palmeiras, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do Betis. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-lo é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube, não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas, negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta por volta das 6 e pouquinho para fazer uma live express nessa segunda-feira. Abraço, tchau!